Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos. Amém. Vamos falar da temática semanal nossa aí, né? Tá na tela lá, ó. Pessoas frutíferas são alegres. Aqui o povo cristão aqui são todos alegres, né? Dá um glória a Deus aí. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho da semana. Olha o Salmos 1. Como é feliz. Então a gente vai estar falando de felicidade. E o cristão é feliz? O cristão pode ser feliz? Amém. A gente pode, a gente deve ser feliz. E a gente constrói a nossa felicidade na presença do nosso Deus. A gente constrói essa felicidade servindo a Deus e obedecendo a sua palavra. Então, a felicidade, a alegria na vida do cristão, ela se faz necessária, ela é importante. O cristão ele tem que ser feliz, ele tem que ser alegre. Lógico, né, que alegria é momentos, né? Não estamos falando de felicidade, alegria. Às vezes a gente fica aborrecido por alguns minutos, por alguns instantes. Essa é uma questão de momento, né? Aquele momento de alegria, de tristeza, mas a felicidade, aquela felicidade que o nosso coração tem, que ela é preenchida, somente Jesus Cristo pode preencher o nosso coração, né? Então a gente se torna pessoas felizes na presença de Deus. E para ser feliz na presença do Senhor, a gente precisa construir a felicidade. Não é simples falar assim, eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Se a gente perguntar para um ímpio, ele pode falar que ele é feliz porque ele tem uma grande casa, que ele tem muito dinheiro no banco, que ele é um empresário bem sucedido. Talvez o ímpio vai responder isso para a gente. Mas e o cristão? Por que ele é feliz? Qual é a felicidade do cristão? O cristão ele precisa construir essa felicidade na presença do Deus. E como a gente constrói essa felicidade na presença de Deus? É o que a gente está aqui fazendo nessa noite hoje, participando dos cultos, participando dos GEMs, participando dos cultos de orações, sabe, envolvido com os trabalhos da igreja, orando, jejuando. Essa semana que a gente está dedicado em jejum pela nossa nação, né? Isso é construir a nossa felicidade, fazer parte do corpo de Cristo, se envolver com a obra, se envolver com o chamado de Deus para nossas vidas. A gente vai estar construindo a nossa felicidade. E construção a gente sabe que gera trabalho, né? É difícil, a gente vê aqui, tem o Célio, que é construtor, as pessoas que trabalham com obra sabem que para você construir um exemplo de uma casa, você precisa ter um projeto, você precisa ter a planta ali, você precisa pedreiro. E na nossa vida como cristão, a gente tem que ter um projeto de vida na presença do Senhor, a gente exige esforço da nossa parte. E esse esforço o que é? É sair da cidade, vir no culto aqui no Santa Fé, é dobrar o seu joelho, orar, falar com Deus, é jejuar, é participar dos GEMs. Esse é o esforço que a gente faz na presença de Deus. É dessa maneira que Deus constrói a felicidade junto com a gente. A felicidade tem que ser baseado em trabalho nosso, em esforço, em construção. Dessa forma a gente vai alcançar a nossa felicidade, a nossa alegria em Cristo. Mas precisamos trabalhar, precisamos, velho ditado, pôr a mão na massa. Dessa forma a gente vai alcançar a nossa felicidade em Cristo Jesus. E olha o que a Bíblia fala. A resposta do nosso trabalho, a resposta de ser feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios.
seguir conselhos dos ímpios. Hoje a gente, trazendo para os nossos dias, a gente observa tanto a internet, né? Redes sociais, quanta coisa é postada ali minuto após minuto, quantos conselhos estão sendo lançados ali no YouTube, no Facebook. Hoje está na moda, né? Os coach da vida, influencer, né? Que é os influenciador digital. Isso virou modismo. É conselho de ímpio. Tem tanta gente ali te ensinando a ser feliz, te ensinando a ficar rico em um mês. Tantas opiniões, tantos conselhos de ímpio, que infelizmente tem cristão acreditando, tem cristão seguindo. A gente abre a internet lá, já vem um conselho lá, o primo rico, como você ficar milionário em um ano, sabe? É conselhos de ímpio. Influenciador digital. A gente tem que tomar um cuidado com os nossos filhos, porque isso é uma propaganda de um vídeo que a criança está assistindo. É sempre uma propaganda, vem algum tipo alguma coisa relacionada a isso, sabe? A um conselho. E às vezes vem conselho maligno ali, ó, para influenciar as crianças. A gente vê aí que tem influenciador homossexual ensinando crianças a se maquiar na internet. Estão influenciando já as gerações, as crianças. Então isso é um perigo terrível para nossas vidas, para a vida dos cristãos. A gente não deve ficar se espelhando nesse tipo de coisa. A internet tem muito material bom. Tem muitas coisas ali que a gente aproveita, né? Cursos online que vale a pena a gente fazer, né? Não estou dizendo isso, que nada que está lá na internet não presta. Pelo contrário, tem muita coisa boa. A gente aprende muito ali. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses conselhos de ímpio. Tem que ver bem o que a gente está acompanhando, observar bem quais são essas pessoas que a gente está seguindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, porque ali é opiniões, é conselhos de ímpio. E às vezes aquele conselho ali, a pessoa te ensinando a ser feliz, às vezes ela está numa depressão tão profunda, mas ela está na internet, postando como você ser feliz. E a gente nem sabe o passado dela, a gente nem sabe como é a procedência da vida dessa pessoa. Eu costumo dizer que no Facebook, a gente abre aquele Facebook lá, é a única rede social que eu tenho, que eu não tenho Instagram, as outras eu não tenho também. Compartilho junto com a minha esposa. Mas às vezes a gente abre ali e vê o Facebook, só tem gente feliz e gente bonita no Facebook. Eu falo, meu Deus, como assim, né? E não é a realidade, a gente sabe que não é a realidade isso. Ali é um mundo virtual, que todo mundo se passa por bonito, por feliz, por alegre, por rico. E a realidade não é essa. Os ímpios estão colocando conselho, minuto após minuto na internet. Faça isso, faça aquilo outro. Ó, meu casamento não vai para frente, é melhor largar, viu? Ih, não vai não nessa. Para que homem? É o conselho de ímpio. É o conselho de ímpio. O inimigo está agindo dessa forma na vida dos cristãos, na vida das pessoas. Ele já age dessa maneira na vida da sociedade. E a sociedade, através do inimigo, ela vem tentando trazer isso para a igreja, vem tentando afetar a igreja. E muitas pessoas caem nesses conselhos de ímpio. Então não podemos seguir o conselho de ímpio. É o que a palavra diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho de ímpio. Não podemos seguir conselho de ímpio. Jovem, quando o pai fala para você, não vai fazer tal coisa que isso não está certo. Ouve seu pai. É um sábio que está falando. Quando o pastor fala para você, irmão, eu não faria dessa forma, já passei por experiência, já vi pessoas na igreja que passou por esse momento, não segue esse caminho. É um conselho de um sábio, não é um conselho de um ímpio. A gente tem que começar a diferenciar conselhos de sábio e de ímpio. Dessa maneira a gente vai estar construindo a nossa felicidade, a nossa alegria na presença do Senhor. Temos que tomar cuidado com esses conselhos de ímpio. Amém? Vocês repararam que cada dia mais esses conselhos aparecem, chegam na nossa vida? Às vezes você está com uma dificuldade na sua casa, você vai levar para alguém do seu trabalho. E qual o conselho? Se você levar 10 questões, vai ser 10 conselhos ruins. Por quê? A gente não trabalha com... A maioria das pessoas que a gente está trabalhando, envolvido, não é cristão, não está no meio, não sabe te aconselhar. E naquele momento de desespero, você vai abrir ali para a pessoa, você vai compartilhar aquele momento seu de sofrimento, aquele momento que você está passando ali. E aí o ímpio vai te aconselhar. Ah, você tem razão, ó. Estou brigando muito com meu marido, acho que você está certo, eu vou largar dele. Ah, estou brigando muito com a minha mulher lá, ó, não dá mais certo não. Vou arrumar outra.
Olha, a gente tem que tomar cuidado com esses conselhos de ímpio. Está na Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. E essa passagem bíblica, ela tem tantas coisas aqui que vem nos ensinar, que quando a gente começa a desmembrar as palavras, a gente vai entendendo a fundo o que Deus quer falar com a gente. Porque se você pegar e apenas fazer uma literatura aqui da Bíblia, vou ler um salmo e ler, você não consegue entender o poder dessas palavras, o que Deus quer mostrar para nossas vidas, como Ele quer agir nas nossas vidas. Então não podemos seguir os conselhos dos ímpios. Amém? Eu posso até falar um testemunho rápido aqui, que a questão de conselho, eu lembro que eu estava em um momento, pensando em carreira profissional, né? Era o objetivo meu, estava fora da igreja, afastado. O pastor sempre fala dos arrependimentos dele, esse é o maior arrependimento que eu tenho hoje, de ficar quase 20 anos fora da presença do Senhor. Esse é o meu maior arrependimento. E estando fora da presença de Deus, o meu objetivo era trabalho, eu almejava ter oportunidades, trabalhar em grandes empresas. Isso é o que eu tinha na minha cabeça, no meu coração, não pensava em outra coisa. E aí você começa a viver sonhos, e aí você coloca a sua família nos sonhos, e aí aquilo vai ficando frustrante, porque você não consegue alcançar os seus sonhos, você não consegue alcançar esses resultados. E aí vai ficando frustrante, aí vai trazendo problema para dentro da família, começa as brigas, começa as desavenças. E estava inviável já eu seguir com meus próprios passos, estava inviável já eu caminhar. Mas olha para você ver como que o diabo é astuto, como que o diabo age na vida da gente. Com tudo isso, eu sempre focado em trabalho, almejando alguma coisa em empresa e focado ali só trabalho, e não estava na presença de Deus, não estava fazendo o que era mais importante, que é servir ao nosso Deus, que é adorar ao nosso Deus. Eu estava no caminho contrário. Hoje a gente tem muitos caminhos, né? É o que a gente estava falando. Você tem vários caminhos, várias opiniões. E qual caminho a gente está seguindo? E eu estava seguindo um caminho, sozinho, na escuridão. Hoje eu vou orar a Deus e falo, Senhor, eu já tive daquele lado, não quero mais voltar, não me deixe mais voltar para aquele lado lá. Já vivi sem o Senhor, meu Deus. Não quero mais pertencer àquele lado, sabe? Já vivi muito, então toda vez que eu vou orar, sempre que eu vou orar, eu falo isso com Deus, que eu não quero mais viver aquele lado. Eu já vi o quanto é ruim, eu já vi o quanto. Eu tinha o costume de falar que eu patinava. E dias atrás Deus me falou, não, você não patinava. Você estava numa areia movediça. Que quanto mais eu mexi, mais eu me afundava, sabe? E graças a Deus, Deus teve misericórdia, eu consegui sair da onde eu estava. E não foi fácil, porque você vai criando expectativa no seu coração, você coloca trabalho à frente de tudo, você coloca os seus prazeres acima de tudo. E foi que aí um dia a gente, pela internet, viu a igreja, o Brasil para Cristo aqui, glória a Deus por isso, né? Amém. A gente viu uma postagem, a Andréa falou, vamos fazer uma visita lá, a gente está precisando, do jeito que está não dá para ficar mais. E eu estava trabalhando fora, lá próximo de Jaboticabal. Eu vinha só final de semana, né? Chegava em casa na sexta-feira, fica longe dos filhos, fica longe da esposa. Ainda chega, quer, em vez de ter carinho, em vez de ter diálogo com o filho, ainda chega, quer impor regras, quer falar firme, né? Porque é o pai, porque é o chefe da casa. Mas isso é tudo coisa do inimigo, que a gente não tem sabedoria, a gente acaba fazendo, acaba praticando. E aí você está na areia movediça. E aí quanto mais você tenta, mais afunda, né? Não tem jeito. E nesse meio tempo que a gente conheceu a igreja ali, ó, era ali ainda, pequenininha, a gente chegou aqui por volta de outubro, novembro de 2019. E aqui a gente se identificou com a palavra de Deus. Aqui a gente foi tocado pelo Espírito Santo, sabe? E aí a minha mulher falou, não podemos mais deixar isso. Não quero mais perder isso. Eu falei, concordo, não podemos. Só que eu estava com a cabeça lá no trabalho. Eu falei, meu Deus, agora... Minha mulher falou, ó, a gente não vai poder mais mudar da cidade. E eu estava planejando de mudar, a gente já vinha conversando, vamos ter que mudar. A empresa agora, eu entrei numa empresa que estava com uma planta, que foi começada do zero, eu estava participando desde o início. E aí eu falei, a gente vai precisar mudar, não dá para ficar assim mais. E a Andréia triste, não estava se sentindo bem para ir, já bem dizer era um começo de depressão, meus irmãos. Bem dizer, já era um começo de depressão, sozinho em casa com os filhos. E essa pandemia veio, né? Então a coisa não estava legal para nós. E aí eu falei, não, vamos mudar.
E aí foi acontecendo várias coisas. Eu falei, mas não, para mudar precisa de arrumar uma casa. Nem a casa aparece. Um lugar difícil para arrumar casa. E a minha esposa falou, você estudou tanto, você já falou que dedicou toda a sua vida na carreira profissional, mas até agora eu não vê evolução. E ela falou certo. Eu falei, você está certo. A gente precisa tomar uma posição. A gente vai ter que tomar uma posição. Ela falou, mas eu não quero interferir na sua carreira profissional. Eu não quero barrar a sua carreira profissional. Você estudou tanto até aqui e eu não quero interferir na sua carreira. Você precisa fazer alguma coisa, mas é Deus que tem que te mostrar. Eu falei, Deus vai me mostrar que jeito, eu quero. né? Deus que preparou esse trabalho para mim lá, como que agora ele vai mandar eu voltar? Não tem como. E eu trabalhava aqui na 51, Companhia Miller, 10 anos de empresa, pedia conta para ir para esse outro lugar. Eu falei, não, lá foi Deus que preparou, eu não vou voltar atrás. Mas aí as coisas foi ficando pior, mas isso foi tudo rápido, sabe? Do dia que a gente chegou aqui em outubro, novembro, até fevereiro do outro ano, foi acontecendo muito rápido e a gente vinha nos cultos no final de semana, que durante a semana eu não estava em Pirassununga, a gente vinha só nos domingos, né? E a gente não conhecia muito a igreja, não conhecia muito os irmãos, e a gente foi passando por essas lutas. E o inimigo começou a agir na vida da André de uma tal maneira, começou a perturbar ela ficou dias sem dormir, apavorada, o inimigo agindo. E André falou, por que você não conversa com o pastor, vê o que ele tem para falar? Eu falei, eu já não tenho mais para onde, eu não tenho para onde ir mesmo, tô sem saída, tô na areia movediça. Vou lá ver o que o pastor tem para falar. Sentamos ali, no fundo ali, conversamos. E o pastor me expôs as experiências que ele teve, as experiências dele, as experiências com pessoas que ele teve, sabe? Me falou a mesma coisa que a Andréia. Eu não posso interferir. Mas você tem que ver o que Deus quer para a sua vida, você tem que analisar todos os pontos. Eu não posso interferir, mas ora a Deus primeiro. Ora a Deus, eu estou sentindo que não é para você ir, mas eu não posso falar não vai. E o pastor não me conhecia, eu não conhecia o pastor, não conhecia a história dele, ele não conhecia a minha história. E eu saí daqui. Aleluias. Eu confesso que não foi eu que tomou a decisão, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Porque eu estava tão focado em trabalho, eu estava tão cego espiritual, que nada ia mudar a minha opinião. Nenhuma pessoa ia mudar o que eu pensava. Mas o Espírito Santo usou o pastor naquele dia. E eu consegui ser sábio pelo Espírito Santo. E ouvir a voz de um sábio. Graças a Deus por isso. Eu consegui ouvir a voz de um sábio, mesmo não conhecendo o pastor, mesmo não sabendo quem ele era, mesmo não sabendo da conduta dele. Mas eu vim aqui porque eu acreditava na palavra de Deus. Porque eu acreditava no poder de Jesus. Em todo esse tempo que eu fiquei fora da igreja, a gente peca, a gente erra. Dentro da igreja a gente peca, a gente erra. Mas lá fora, em nenhum momento eu desacreditei. Eu busquei outro tipo de adoração, outro Deus. Nunca fui em um centro de macumba, nunca fui em um centro espírita. Nunca busquei outro Deus. Porque eu conheci o Deus verdadeiro. Então eu confiei no pastor por isso, porque ele é um homem de Deus usado pelo Espírito Santo. E ali eu tive essa sabedoria pelo Espírito Santo, não foi por mim. Porque eu saí daqui decidido. Falei, eu vou tomar essa decisão, não vou mudar mais. E o engraçado é que nesse meio tempo, o diabo preparou tudo, preparou uma casa lá pra gente. O cara chegou, não, já tem pessoas na frente, mas vou alugar para vocês. E a André falou assim, se for para... Ela falou, não fala isso, hein? Eu falei, mas eu vou falar. Se for para mudar numa casa, eu quero uma casa com edícula, churrasqueira e não sei o que tem. Chegamos na casa, não tinha 1 centímetro de concreto, era tudo com piso, porcelanato, churrasqueira, edícula, portão eletrônico, interfone. A André chegou lá e falou, meu Deus, é a casa que eu queria. Mas na verdade era o diabo que estava preparando. Porque ele sabia que Deus tinha plano nas nossas vidas, sabia que Deus ia resgatar a gente daquela areia movediça, me tirar daquele mundo que eu estava. E o inimigo já sabia, ele começou a preparar, ele começou a trabalhar. E eu confesso que do que eu pensava, de como eu agia, não foi eu que tomei essa decisão. Eu acredito que foi o próprio Deus. O próprio Deus usou o pastor, o sábio. A gente vai falar muito de sábio, de ouvir a voz do ímpio e do sábio. Eu vim aqui ouvir a voz de um sábio. E eu tomei a decisão. Amém? E naquele momento ali, falei, não vou mudar mais. Não quis mais mudar. Falei para André, tô voltando embora. Mas como assim? O que você tá ficando louco? Você vai pedir a conta? Como que a gente vai fazer? Falei, não sei, tô pedindo a conta e já vou fazer a entrevista aí. E eu tinha pedido as férias da empresa para fazer a mudança.
E aí nas férias de fazer mudança, eu fui e arrumei outros empregos. Aí cheguei lá, falei, ó, não vou fazer a mudança mais, estou pedindo a conta. Virou um... Ô, mas o que aconteceu? Eu falei, não, estou pedindo a conta. Aí a gerente, não, você não pode pedir a conta. E o inimigo continuando trabalhando. Falei, ó, vai para casa, pensa, descansa, liga para tua mulher, amanhã a gente conversa, você não vai embora hoje, eu não quero que você pede a conta. Você não pode pedir a conta. E aí aconteceu, saí, fui para casa, mas eu já estava anestesiado pelo Espírito Santo. Graças a Deus, porque eu não sei como, mas eu estava anestesiado pelo Espírito Santo aquele dia. Liguei para André e falei, ó, já conversei com a Alessandra, ela não quer, amanhã ela falou que a gente vai almoçar fora e tal, mas já está decidido. Ela, André, preocupada em casa, não estava entendendo nada, nem eu, né, mas graças a Deus, o Espírito Santo estava no controle. E aí no outro dia eu fui, conversei com essa gerente, ela falou assim, ó, você não pode sair daqui. Até agora a gente te preparou, a planta é nova, você é a pessoa mais velha aqui, você conhece tudo. Eu estou te promovendo agora para você ser o coordenador da planta aqui. Você não vai poder ir embora, você está promovido. Eu falei, não, não quero a promoção. Com lágrimas no olho, porque eu queria. Eu queria a promoção. Foi difícil. Mas o Espírito Santo tinha me sedado já, sabe? O Espírito Santo já tinha mudado o meu coração, o meu ver. E aí eu falei para ela que eu não ia ficar. Ela falou, você não quer pensar? Eu falei, não posso pensar. Se eu pensar é arriscado eu voltar para trás. Eu não quero pensar, já tomei a decisão e estou pedindo a conta. E foi dessa forma, meus irmãos. Eu ouvi o conselho de um sábio. Então, não entre na internet caçando, sabe, solução para o seu problema amoroso, para o seu problema financeiro, sabe, seu problema conjugal, seu problema de saúde. É aquilo que eu falei, muitas coisas são boas ali na internet, muita coisa a gente aprende. Mas tomem cuidado com os conselhos de ímpio. Tomem cuidado. Tem muita gente ali ensinando o casamento a ser feliz, mas na verdade a pessoa tem 5, 6 casamentos. Ah, vou ensinar você a ser feliz no casamento, mas já largou 5, 6 maridos, ou o marido já largou 5, 6 esposas, e a gente está lá, seguindo o conselho de um ímpio. Tomem cuidado. Amém? E a felicidade precisa ser construída, não para. A gente tem que estar em construção da nossa felicidade. Olha o que fala na parte C do versículo 1 ainda de Salmos. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Desculpa, meu irmão, repetindo. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? É que lá não está separado. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Hoje o poder da sociedade, das pessoas, é muito influente sobre a vida das pessoas, sobre a vida das crianças, dos jovens, sobre a nossa vida. E em algum momento, como cristão, se a gente não estiver em oração, se a gente não estiver orando, clamando a Deus, jejuando, a gente começa a imitar a conduta de pecadores. A gente começa a se assentar na roda de zombadores. Roda de zombadores é aquelas pessoas profanas que não acreditam em Deus, que zomba, que fala, nossa, pra que você sai daqui, vai lá no Santa Fé na igreja, mas de novo vai na igreja? Ah, você está ficando louco. Para que tanta igreja assim? Ah, você já está um santo, né? Porque você não sai da igreja. Esses são os zombadores. E a gente tem zombadores, a maioria das vezes, os mais zombadores é os próprios da família. Eu posso dizer isso como exemplo, porque tem pessoas da família que já conheceram o evangelho e hoje estão zombando da palavra de Deus. Estão falando, nossa, mas agora tudo tem que falar de Deus, tudo tem que falar de religião. A gente não pode se assentar na roda dos zombadores, porque daqui a pouco a gente está fazendo igual. A gente está sendo influenciado por eles. Conduta dos pecadores. Quais são as condutas dos pecadores? Às vezes você trabalha lá numa fábrica lá de chocolate, trabalha na fábrica de chocolate. O ímpio lá tem o costume de pegar uma sobrinha de chocolate, pôr na bolsa e trazer embora, escondido. Ele sabe que não pode. Aí ele vem e fala para você, leva também, isso aí não dá nada, vai jogar fora. Isso aí é retrabalho, não serve para nada mesmo. Aí você vai lá e pega esse chocolate, põe na sua bolsa e traz. Você está imitando a conduta de um pecador. Esse é um exemplo. Quantos exemplos a gente poderia dar aqui de imitar uma conduta de pecador? Não podemos cair nesse erro. Não podemos cair nessa armadilha do inimigo, imitar a conduta dos pecadores. E a gente acaba imitando tanta gente, né? Voltando nessa rede social, a gente vê lá uma pessoa que a gente admira, segue, e ela começa a postar umas coisas lá e você começa a copiar a conduta dos pecadores. Você começa a seguir o que o pecador está fazendo, você começa a seguir, começa a compartilhar, que a gente venha ficar atento,
que os nossos olhos espirituais venham ser abertos diante dessa palavra, diante desse momento, que a gente não siga as condutas dos pecadores, nem se assente à roda dos zombadores, dos escarnecedores, outra versão vai dizer. Não podemos ficar à roda dos escarnecedores. Sabe aquela rodinha de fofoca que tem lá na família, no churrasco, na casa da família? Não podemos se assentar nessa roda. Eu sempre falo, o cristão ele é perseguido, ele vai ser perseguido, vocês sabem disso. Você vai chegar na casa de um parente, de uma família, vai ter um churrasco de família lá, um almoço de família, alguém vai vir vamos dizer assim, vai vir te cutucar, né? E aí, como é que está a igreja lá? Está uma benção, não está? E a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão apontar a gente, vai fazer acusações. E se a gente não tiver em espírito, daqui a pouco você já vai estar junto com eles. Ou então, e o outro irmão lá e não vai, não dá certo. É vagabundo, né? Nossa, não trabalha, você viu lá? Aí você começa, nossa, que lá não tem mais jeito não, é vagabundo mesmo. Já arrumei 3 serviços para ele, não para em nenhum. Isso aí não tem mais jeito. A hora que você vai ver, você está na roda dos escarnecedores, fofocando, falando mal. E é isso que Deus quer? É isso que Deus quer para a nossa vida? É dessa maneira que um cristão deve portar? Ali pode ser uma armadilha do inimigo e ele te pega. Aí essa pessoa fala, ó, vai na igreja todo dia, mas continua falando dos outros. E a gente não vai ter o que falar, a gente não vai ter defesa, porque você sentou na roda dos zombadores e participou daquele momento. Amém, meus irmãos? A gente tem que entender, sentar na roda dos zombadores para fazer o que eles fazem e sentar na roda dos zombadores para falar de Jesus Cristo. Como que a gente alcança almas, vidas? É se ajuntando a eles, mas não fazendo o que eles fazem. É se achegando aos zombadores, aos pecadores. Você tem que chegar no ímpio. Você tem que mostrar a conduta de vida que você tem. Você tem que mostrar que você é diferente. Agora você não tem que se achegar ao ímpio para agradar ele, fazer o que ele faz, imitar as condutas dele. Dessa forma, está sendo ao contrário o evangelho. Você não está ganhando ele para Cristo, ele está ganhando você para o mundo. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de assentar nas rodas dos zombadores, dos escarnecedores. Isso é perigoso na vida do cristão. Falando de pecadores, todos nós somos pecadores. Os ímpios são pecadores, nós somos pecadores, mas tem uma diferença do ímpio e do justo. O pecador ímpio e o pecador justo. Quem são os pecadores justos e quem são os pecadores ímpios? Pecadores justos somos nós aqui, amém? Aleluias. Por que somos justos? Porque Jesus Cristo justificou. Jesus Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário para justificar a nossa vida, aleluias. Ele justificou você, Ele nos justifica. Então somos diferentes do ímpio. Somos de natureza pecadora, somos de natureza de pecado, mas somos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo justificou nossa vida. Então essa é a diferença de ser um pecador justo e ser um pecador ímpio. Amém? Consegue compreender isso? Que Jesus te justificou? Você é justificado pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus? Amém? Então você não é um pecador comum na sociedade. Você é um pecador justificado. Por que você foi justificado? Porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você não pratica mais o pecado, você não segue mais o conselho do ímpio. Você faz o que a palavra de Deus manda. Você segue o que Jesus Cristo pede. Você adora e louva ao Senhor dos exércitos. Amém? Por isso você foi justificado pelo sangue de Jesus. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera do cristão. Que a gente seja alegre e feliz na presença dEle, porque fomos justificados pela palavra. Não podemos seguir os conselhos dos ímpios, não podemos sentar na roda dos escarnecedores, não podemos seguir a conduta dos pecadores. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, fomos justificados pela palavra. Dessa maneira, é que Jesus espera que a gente prossiga na palavra dEle, prossiga no caminho com Ele, esteja firmado na palavra dEle. Jesus justificou nossas vidas. Não temos mais prazer na carne, no pecado. Quando a gente é justificado pelo sangue de Jesus, quando a gente é justificado pela palavra, aqueles pecadinhos que a gente cometia lá no mundo, sabe? Aqueles deslizes que a gente cometia, a gente não comete mais. A gente é justificado pelo sangue de Jesus. Quando você for cometer algum pecado, seja falando, seja pensando, seja olhando um celular, você fala, meu Deus, não posso, fui justificado pelo sangue de Jesus. Lembra de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário? Consegue sentir, imaginar a dor dele naquela cruz? Entregando a sua vida por cada um de nós? E como que a gente vai retribuir isso, esse amor?
pecando, errando, sentando na roda dos escarnecedores. Não, a gente foi chamado para adorar o Senhor. A gente foi chamado para louvar e exaltar o nome desse Deus. Amém? É isso que Jesus Cristo espera de cada um de nós. E como ser justo e não seguir os conselhos dos ímpios? É difícil, né? Viver nesse mundo com esse monte de gente ímpia. A gente trabalha num lugar que é cheio de pessoas ímpias, cheio de pessoas que não querem seguir a Deus, não querem servir a Deus, não se preocupa com a vontade de Deus. E como a gente se porta diante disso, nessa sociedade corrompida pelo inimigo. Como ser justo e não seguir os conselhos dos ímpios? A Bíblia nos ensina. Olha que fala aqui, ó. Continuando, tudo no Salmo 1 ainda. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amém? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A satisfação do cristão, meus irmãos, está na palavra de Deus, está na lei do Senhor. A gente não tem mais satisfação no pecado, nos prazeres da carne, no que é errado, no que é oculto. Eu sempre falo isso. O amor diferente de Cristo, das coisas do mundo, é que tudo que é feito para Cristo não é escondida, né? É tudo com satisfação, com alegria. Esse é o amor verdadeiro de Cristo. E tudo que é do inimigo tem que fazer escondido, já reparou? Tudo que é maligno tem que fazer escondido, as pessoas não podem saber. E o amor de Cristo é diferente. E a gente tem essa satisfação no amor de Cristo. Satisfação em servir e adorar esse nosso Deus. E ele nos fala, medita na palavra dia e noite. Você tem meditado na palavra dia e noite? Você tem confiado nessa palavra dia e noite? O que seria meditar na palavra dia e noite? Nossa, mas agora eu tenho que pegar a Bíblia, andar com ela debaixo do braço, vou dormir com ela, vou andar com ela, vou na feira com ela, vou no mercado com ela. Se puder, vai, né? Se puder, leva. Mas não é nesse sentido literário. Meditar na palavra dia e noite. Meditar é quando o pastor sobe aqui, traz uma palavra, uma pregação, você sai daqui, ó, dessa noite, você vai para sua casa e fica meditando. Aquela palavra, você tem que levar ela todos os dias para sua vida, meditando. Através da leitura da Bíblia, praticando a leitura diária da Bíblia. Tem os devocionais, que a gente segue o nosso apacentai. Cada dia ele vem instruindo a gente o que a gente deve ler, seguir. Aquilo ali vai te dar uma direção. Uma direção muito boa para a sua vida espiritual. Você fala, o que eu vou orar? Como eu vou orar? O que eu tenho que ler hoje? Pega o apacentai, ele vai te direcionar. Sabe, se você não sabe como começar a ler a Bíblia, o que você deve fazer, o apacentai nos ensina. Eu sempre falo nos Gêmeos, a gente tem uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que é o apacentai, que nos direciona durante a semana ali, o que a gente deve orar, como a gente deve clamar a Deus. Então a gente precisa meditar nessa palavra dia e noite. E meditar é isso, irmão. É sair daqui com essa palavra no coração, sabe? Deixar ela transformar a tua vida, deixar ela mudar a tua situação, acreditar, confiar em Deus. A gente tem que confiar e acreditar nessa palavra. Quando você medita dia e noite, o inimigo vai vir com soluções para o seu problema, mas você está meditando o que Deus te falou no culto, o que Deus falou para você através da ministração, o que você leu na Bíblia, aquilo que você acredita. Medita nessa palavra dia e noite. E aí você não vai ser confundido, você não vai ser enganado, sabe? Você não vai ficar ouvindo coisas aqui e ali e falar, será que aquilo está certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, medite na palavra dia e noite. Meditando na palavra dia e noite, você vai ter entendimento, vai ter discernimento do que é certo e do que é errado. E você precisa aplicar a palavra. Medite dia e noite e comece a aplicar ela na sua vida. Comece a usar. Mas como eu aplico a palavra na vida? Posso voltar nesse exemplo aí que eu dei da bolsa lá no chocolate, você trabalhando na empresa, a hora que uma pessoa chegar, ô irmãozinho, leva esse chocolate aqui. Você fala, opa, a Bíblia não ensina isso. Começa a praticar, aplicar a palavra de Deus na sua vida. A gente só é transformado quando a gente começa a praticar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. A gente ouve, lê, mas e a prática? E a aplicação da palavra? Como que ela está? A gente ouve aqui, sai daqui, nossa, agora eu vou ser o melhor crente. Aí chega amanhã no churrasco lá dos amigos, senta na roda dos zombadores. Aí, o pastor não está aqui, vou tomar uma cervejinha também, vai, um copo não vai me fazer mal.
Ah, vou falar uma besteirinha aqui, Deus vai me perdoar. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. A gente tem que aplicar a palavra. Tem que viver dessa palavra. Por isso devemos meditar na palavra dia e noite. E meditar na palavra dia e noite, quando a gente fala, né? Comer o livro, comer a palavra, dedicar, ler, ouvir, praticar. Aí você acha, agora eu estou lendo a Bíblia, estou meditando, tudo que o pastor fala lá, no outro dia eu ainda sei, não esqueço de nada, vou meditar nessa palavra. Agora eu estou fogo puro. Vocês acham que é dessa forma, meu irmão? Não é dessa forma. Amanhã você vai voltar para sua realidade, vai enfrentar os ímpios, vai chegar no seu trabalho, sabe aquele irmão que fofoca, sabe aquele irmão que gosta de fazer rolo, que gosta de falar mal da vida dos outros. Você vai enfrentar esses problemas de novo. Não vai te tirar do ambiente que você vive. Você vai voltar para sua casa, aquela pessoa que fica falando, para que você vai na igreja de novo? Você não sai dessa igreja? Meditar na palavra não vai te tirar do ambiente. Não vai mudar o ambiente seu que você vive, onde você trabalha. Mas vai te dar ferramentas para você passar por essas lutas, por essas situações. Deus vai te capacitar, o Espírito Santo vai te mostrar como você deve agir, como você deve se portar nesses ambientes, nesses lugares. Amém? Então meditar na palavra não vai mudar o seu ambiente. Não vai mudar. Você não vai meditar na palavra, vai chegar amanhã no seu trabalho, ó, meu trabalho tá horrível. Amanhã vai chegar lá, todo mundo vai te receber lá, com rosas, ó, preparamos um ambiente legal para você, computador novo, tá? Uniforme novo, sapato novo, o que você precisa? Não é dessa forma, meu irmão. Não é dessa forma que vai agir. Deus não vai agir dessa forma. Mas Ele vai nos mostrar como a gente deve passar por essas lutas, por essas provações. Entendeu como que funciona a palavra de Deus na nossa vida? Eu sempre tinha um problema com pessoas desonestas. Eu falava, nossa, mas isso eu falava comigo. Tem que vir de berço, é o mínimo, né? A pessoa ser honesta, ter um bom caráter. E a gente sabe que a sociedade não é assim. Mas dentro de uma empresa trabalhando comigo, eu exigia muito isso dos colegas de trabalho. Eu falava, o mínimo que tem que ser é honesto. O mínimo que tem que ser é respeitar o colega. E não é assim que acontece. Não é assim que a gente vê. E eu trabalhava com pessoas que não eram leal, pessoas desonestas, que ficavam defamando, defamava todo mundo, não media esforço para falar mal, para defamar. E isso me incomodava muito e eu criava atrito, já comprava briga, já falava, ó, já que você não quer ser desse jeito, então para mim você não serve, e pronto, acabou e já virava aquela guerra. E hoje, o que mudou? As pessoas continuam lá, desonesta, corrupta, continuam lá falando mal dos outros, mas eu como cristão, eu tenho que me portar diferente. Eu como servo de Cristo, eu tenho que me portar diferente. E eu estou passando pela mesma luta, mas meditando na palavra dia e noite, Deus está me orientando. Deus está me ensinando como eu devo fazer. Eu tenho lá um colega de trabalho que tem todos esses, não vamos dizer qualidade, todos esses defeitos, né, de fazer tudo isso, de falar mal dos outros, de fazer rodinha, de criticar, de zombar. E é aquele tipo de pessoa agradável que chega, dá tapinha nas costas, como é que você está? Bom dia, boa tarde. Mas é um tipo de pessoas que ele não é confiável. E no passado, eu tinha dificuldade em relacionamento com esse tipo de gente. Eu não aceitava, que eu achava que tinha que vir de berço. Eu achava que era o mínimo que a pessoa tinha que ser, era de caráter, honesto. E graças a Deus, Deus mudou meu entendimento. A palavra vai mudando a gente. Deus vai transformando nosso coração. E hoje eu tenho um bom relacionamento com Ele. E Ele vem, Ele conversa comigo. Ele é um profissional excelente, técnico excelente. Conhece muito, Ele vem, me ensina, me ajuda o tempo inteiro. E Ele é mais novinho, molequinho novo. Ele chama até eu diz, ô tio, vem cá que eu vou te ensinar. Tio, vamos ali que eu vou te mostrar como é que funciona a máquina. E se fosse no passado, eu já teria brigado com esse menino. Tá vendo? Mas por quê? Meditando na palavra dia e noite, ouvindo o que Deus tem para nós. Se eu brigasse com ele, eu ia estar fazendo a vontade de Deus, o que Deus nos ensina, o que Deus quer para nossas vidas? Não, não ia estar. Mas hoje é pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vai mudando a nossa conduta. O próprio Espírito Santo vai mudando o nosso jeito de ser. Então precisamos meditar na palavra dia e noite. Precisamos acreditar nessa palavra dia e noite. Porque a palavra de Deus muda a nossa consciência. Ela muda o nosso interior. Amém? Olha o que a Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus. Salmo 119. Versículo 104 e 105. Salmo 119, 104 e 105. Olha o que a palavra fala para a gente quando a gente medita nela. Olha o que a Bíblia fala.
Se a gente meditar na palavra, ganho entendimento por meio de teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Olha o que a palavra faz nas nossas vidas. Ela é lâmpada que ilumina os nossos passos. Quando você não está meditando na palavra, quando você não está acreditando nessa palavra, aí volta no que eu estava vivendo lá, sabe? Eu não tinha lâmpada para os pés, eu estava no escuro andando, sem saber para onde ir, aonde ia chegar. Mas quando a gente acredita, quando a gente medita, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jesus Cristo está clareando o seu caminho. Medite na palavra dia e noite. Deus vai clarear o seu caminho. Deus vai te mostrar onde você deve ir. Ainda mais no dia de hoje, com esse monte de influenciador digital, um monte de opções na internet para você seguir conselho de ímpio. O que mais tem é caminho. E qual caminho você vai seguir? Qual caminho você vai seguir? Da esquerda, da direita? Você tem que seguir o caminho de Cristo, porque a palavra dele ilumina os nossos passos e é luz que clareia o nosso caminho. Amém? Jesus Cristo vai estar clareando o seu caminho. Você não vai ficar desorientado, não vai ficar perdido. Medite na palavra dia e noite. Glória a Deus, aleluias. E quando a gente medita, quando a gente acredita, quando a gente fica livre dos conselhos dos ímpios, não segue a conduta dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, a gente tem resultado pela palavra de Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer que a gente seja feliz, amém? Qual a temática da semana? Pessoas frutíferas são felizes. E o cristão tem que ser feliz na presença de Deus. O cristão tem que ser feliz, alegre na presença de Deus. E a gente tem resultado com isso. Olha o que fala no versículo 3 do Salmos 1. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Próximo. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Mas é no 3 que a gente vai falar. Olha lá o que o 3 fala pra gente. Que somos como árvore plantada à beira de águas correntes. A palavra de Deus fala que somos árvores plantadas. Amém? Quem aqui é uma árvore? Somos árvores na presença de Deus. Temos que ser árvore enraizada na presença de Deus. O pastor já trouxe várias pregações disso, que a gente precisa criar raiz. A gente só consegue se fortalecer quando a gente cria raiz. Não é assim na árvore? Quando vem as tempestades, quando vem os vendavais, quando vem as lutas, a árvore só fica de pé quando ela está enraizada. E quais são essas águas correntes do rio? É a palavra de Deus. Essas são as águas correntes na vida nossa. Essas águas correntes que alimentam as árvores. Essa árvore que está plantada à beira do rio, as raízes dela vão ao encontro da água, ela está sempre alimentada. No momento de seca, no momento de luta, no momento de dificuldade ali, aquela árvore está alimentada, porque ela está perto do rio. Então na nossa vida, se você é uma árvore plantada nessa igreja, se você se considera uma árvore, você vai ser alimentado nos momentos de luta, de crise. A palavra de Deus é a água na sua vida. A palavra de Deus vai te ajudar. Você vai passar por essas dificuldades, você vai passar por essas lutas. Mas você precisa ser árvore. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar que Deus transforma a tua vida, transforma o teu coração. Que Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Tem essa fé, tem essa confiança na palavra de Deus. Somos árvores plantadas na presença de Deus. E essas águas correntes que fortifica essa árvore, né? É a palavra de Deus. Alguém aqui já plantou uma árvore? Essa ministração foi a mesma do Malamã, eu até perguntei, alguém aqui já plantou uma árvore? Aí, várias pessoas plantaram uma árvore. Quando você planta uma árvore, o que acontece com essa árvore? Plantou e morreu ou plantou e viveu? Tem que ter a mão boa, né? Senão morre. Os antigos que falavam isso, né? Quando a gente planta uma árvore, o que ela precisa? Precisa de água, né? A árvore precisa de água, ela precisa de cuidado. Ela precisa ali de fertilizantes, às vezes. Tem até vitamina para a árvore agora, né? Cleiton? Não é só vitamina para os maromba, tem vitamina para as árvores também, né? Então a árvore precisa de um cuidado. Você tem que ir lá, cuidar daquela árvore, cuidar dela, e aos poucos ela vai crescendo. Aquela árvore vai desenvolvendo. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente chega na igreja quebrado, destruído, né? Com problemas. Mas você decidiu aceitar Jesus como Salvador de sua vida.
e decidiu criar raiz nessa igreja, a palavra de Deus vai te tratando. Deus vai cuidando das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas lutas. Assim é uma árvore, ela vai desenvolvendo, vai crescendo, sabe? Vai crescendo, vai crescendo. Na hora que você vê, ela já está alta, grande. E aí, uma árvore frutífera, o que ela faz depois que ela está forte, bonita, depois que você cuidou dela, gera os frutos, amém? E assim é a nossa vida. A gente tem esse cuidado, a gente está alimentado pela palavra, a gente é cuidado dentro dessa igreja, tem todo esse cuidado da igreja, essa preocupação, a gente é tratado com a palavra, e no momento certo, a gente gera os frutos. É assim uma árvore plantada, enraizada na presença do Senhor, ele gera frutos, amém? Você está gerando frutos? Quais são os seus frutos dessa noite? Quais são os seus frutos na presença de Deus? Precisamos gerar frutos. A palavra de Deus nos orienta, ela nos ensina que somos árvores na presença de Deus e que geramos frutos. E esses frutos servem para quê? Para que serve um fruto de uma árvore? Para alimentar as pessoas, correto? Os frutos alimentam as pessoas. E assim é a nossa vida, temos que gerar frutos para abençoar a vida de outras pessoas, sabe? Para falar do amor de Jesus Cristo para outras pessoas. Temos que gerar frutos, frutos do Espírito Santo. Temos que ser amável a outras pessoas, amém? Temos que olhar para as pessoas como Jesus Cristo olhou, não discriminando ninguém, não fazendo diferença de pessoas. Temos que amar o próximo. Isso é fruto do Espírito Santo. A árvore precisa de fruto. Nós, como cristãos, comparado com a árvore, precisamos gerar frutos. Amém? E esses frutos vão abençoar a vida de pessoas. Esses frutos vai transformar a sua família, vai transformar a sua vizinhança, os seus colegas de trabalho. Os seus frutos vai abençoar as outras pessoas. Mas pode ser que tenha um irmão que agora que fala, nossa, meu Deus, eu estou tanto tempo na igreja, já não estou mais dando fruto, o que aconteceu? Meu irmão, é normal. Sabe por que é normal? Vamos dar um exemplo aqui de uma árvore frutífera que é a mangueira. Dá manga o ano inteiro? Não tem como. É temporada. Tem a época certa, tem a estação certa. Então, meu irmão, se você não está dando fruto agora, tem o momento certo. Amém? Deus está te renovando para você dar o fruto na hora certa. O Espírito Santo está renovando seu coração para que você dê o fruto no momento certo, na hora certa. Assim as árvores, tem a temporada, tem o tempo certo, tem a hora certa. Amém? E tem aquela árvore que é o pé de... A frutinha vermelha, irmão Roberto. A cerola. É o ano inteiro dando fruto, né, mãe? Ô, glória a Deus. Qual irmão que está assim, né? Gerando fruto o ano inteiro. E os nossos frutos têm que ser, meu Deus, para a casa do Senhor. Nossos frutos têm que ser para exaltar e bendizer o nome do Senhor. A gente tem que gerar esses frutos, a gente tem que abençoar a vida do próximo, a gente tem que falar do amor de Cristo, a gente tem que evangelizar pessoas, a gente precisa ganhar almas. Esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel como árvore. Frutificar. E quando a gente está frutificando, a Bíblia fala que a gente é próspero. Quando a gente está frutificando, a gente vai prosperando. Vai prosperando. E prosperidade não é só financeiro, meu irmão. Tira isso da cabeça que prosperidade tem que ser rico, tem que ganhar dinheiro. Prosperidade na presença de Deus é ganhar almas, sabe? É conquistar essas pessoas para Cristo. É ser feliz na presença de Deus. A maior prosperidade de um cristão é ser feliz na presença de Deus. Se bens materiais, dinheiro fosse felicidade, quem é rico não estava buscando mais dinheiro, não é verdade? Quem é milionário não queria mais. Não é isso que preenche o coração. A felicidade só vem através do Jesus Cristo. A felicidade só vem através do Espírito Santo. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem conselho de ímpio que vai te levar à felicidade. Não tem conduta de pecadores que vai te levar para a felicidade. Somente a palavra de Deus. Somente o poder do Espírito Santo de Deus. Dessa forma a gente alcança a misericórdia de Deus. Dessa forma a gente é justificado pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E dessa forma a gente é feliz na presença do Senhor. Amém? Você é feliz? Glória a Deus. É só obedecer tudo que está ali. Está fácil, meus irmãos? Amém, Jesus. Vamos praticar a palavra, vamos meditar dia e noite. Dessa maneira, dessa forma que Deus quer que a gente seja árvores, plantado na presença dEle, alimentado por essa água que é o rio corrente, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém? Glória a Deus.